Oi, gente! Hoje vim aqui pra contar pra vocês um pouquinho da minha história. Eu vou dividir ela por partes. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até chegar no cristianismo e viver uma vida realmente cristã. Depois em outro vídeo, em outra hora, não sei qual vai ser, eu vou contar da minha trajetória cristã mesmo, que tem aí uns 7 anos por aí, beleza? Mas hoje vamos começar pela minha infância. Bom, eu cresci em um lar que era meio dividido. Minha mãe era cristã, mas ela estava desviada, e meu pai, ele não era nada. Então foi uma infância um pouco dividida. Eu ia algumas vezes na igreja, mas minha mãe não frequentava nenhuma igreja assim de verdade, e muitas vezes a gente não podia ir, né, por conflitos. No meio disso tudo, eu nasci com bronquite asmática. Então eu sempre passei por momentos assim de oscilação na minha saúde. Tinha várias crises. Eu sofri bastante com isso na minha infância. Até que aos 8, 9 anos por aí, a minha avó me convidou para ir na igreja dela, que hoje é a igreja que eu frequento. E lá foi um pastor americano. Ele declarou cura sobre a minha vida e desde então nunca mais tive crise de bronquite asmática. Nunca mais tive nenhum sintoma. Fui crescendo, a minha mãe se firmou em uma igreja e nós ficamos bastante tempo nessa igreja. Meu pai finalmente se converteu, se batizou. Ficamos lá, firmes. Eu tava na igreja de segunda a segunda e o engraçado é que a minha escola, ela tinha alugado o espaço da igreja, que era muito grande, e eu estudava na minha igreja também, por mais estranho que isso pareça. Então, eu cheguei na pior fase da vida de uma pessoa, eu acredito, a pré-adolescência. Aos 11 anos, 10, por aí, eu já estava completamente fria em relação às coisas de Deus, em relação à igreja. Não achava que eu fazia parte daquilo. Não conseguia sentir, sabe, que tudo aquilo era real. Eu comecei a passar por esses processos de querer viver uma vida diferente daquela que eu estava vivendo. Me afastei, né, dos meus amigos da igreja e comecei a viver a vida do jeito que eu queria, por mais bizarro que isso pareça ser, né, porque eu tinha 11 anos de idade. Mas, gente, quando eu falo assim, não quer dizer que eu virei louca, não, né, até porque minha mãe também era bem em cima de mim, né. Mas a mudança aconteceu aqui dentro. Foi na mesma época em que eu alisei meu cabelo. Eu sempre quis ter cabelo liso, porque todas as pessoas que estavam ao meu redor tinham cabelo liso. Então, eu alisei meu cabelo e foi a época em que eu perdi total a minha segurança, a minha autoconfiança, a minha autoestima. Então, eu comecei a me afundar, assim, em pensamentos que me degradavam, sabe? Eu me sentia pequena, eu me sentia mal amada e todas essas coisas assim. Eu tentei me divertir com os meus amigos, mas eu nunca gostei muito de festa, assim. Eu também não me encaixava, né, nesse lado, assim, dos rocks e tal, então eu me sentia um peixinho fora da água, sabe? Que em nenhum lugar se dá bem. E foi aí que eu percebi que eu era um lixo, sabe? Que eu não merecia existir, que eu não precisava daquilo, sabe? Que eu estando viva ou não ia fazer diferença. Quando eu fui ver, eu já me encontrava no fundo do poço, aos 11 para 12 anos de idade. Hoje, eu olhando para trás, eu percebo que eu estava num quadro de depressão, mas eu era muito nova para saber disso, muito preconceituosa. Hoje eu sei que eu passei por esse momento difícil. Todos os dias eu pedia para que Deus me levasse, todos os dias eu pedia para morrer porque eu não aguentava mais. Mas até que um dia eu cansei de pedir isso e ver que Deus não estava fazendo a minha vontade e pedi pra que Ele então fizesse a vontade dele na minha vida. Eu pedi pra que Ele levasse a minha dor e que Ele me salvasse, sabe? E Ele me salvou. Deve ser por isso que hoje eu criei essa página, sabe? Enquanto existe vida, porque um dia eu também estava sem esperança, sabe? Eu também não acreditava que eu viveria uma vida boa, sabe? Eu não acreditava que Deus tinha promessas pra mim e nem que qualquer pessoa tinha promessa pra mim.
Eu sou a prova viva de que enquanto existir vida, existe esperança. Talvez você olhe pra mim e fale, mas cara, você não passou por nada nessa vida, você era criança, sabe? Você não sofreu nada. Eu te digo que eu concordo com o que você está dizendo, mas eu também acredito que a dor, independente de que forma ela foi causada, ela é dor. E a gente precisa respeitar a nossa dor e a dor do próximo. A gente precisa respeitar os fins do mundo de cada um, entende? E esse foi o meu fim do mundo, sabe? Foi um momento muito difícil, foi um momento que eu sofri bastante, sabe? E eu tinha tudo, sabe? Eu era uma menina que meus pais tinham boa condição financeira, eu estudava no colégio legal, eu tinha amigos, eu tinha tudo pra ser feliz, mas eu não era feliz. Eu era tudo menos feliz. Eu precisei passar por tudo isso pra que hoje eu falasse que, cara, eu sei o que é ter tudo e não ser feliz, sabe? E hoje eu posso perder tudo, mas continuar sendo feliz. Como Deus também já me tratou várias vezes. Mas isso são coisas que eu vou contar pra você depois. Então, essa foi a minha história. Depois do dia que eu pedi o resgate a Deus, Ele me resgatou e a partir daquele momento eu decidi, escolhi servir a Deus. Logo depois eu aceitei a Jesus numa igreja que eu estava frequentando quando eu me mudei aqui pra Vila Velha. E depois de ter aceitado Jesus, eu fui pra igreja da minha avó, Igreja Graça e Paz. E lá eu me batizei, lá eu me aprofundei na palavra de Deus, lá eu cresci e hoje estou aqui. Mas é isso, gente. Eu passei por momentos muito difíceis, mas em nenhum deles eu me vi sem Deus, sabe? E quando eu aprendi isso, todas as coisas mudaram, todas as coisas tiveram um outro sentido pra mim. Então, enquanto existir vida, há esperança. Creia nisso. Um grande beijo. Tchau!